Olá, meus queridos, muito bom dia, muito boa tarde, tá? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez para nós darmos início à nossa aula da disciplina de Geografia, tá? Eu espero que vocês tenham feito o exercício do capítulo anterior que eu solicitei para vocês, tá? Estou aguardando tanto para os alunos que estão online como os alunos que estão no modo presencial, tá ok? Então, o tema da aula de hoje é a exploração dos recursos naturais na América e na África, tá? Sendo que na aula de hoje a gente vai falar sobre a questão desses recursos, né? Como eles são explorados no continente africano, tá ok? É, a gente vai começar a falar, sendo que pelo continente africano, e o continente africano, a gente sabe que ele é dividido em duas partes, tá ok? Ele é dividido, para falar disso, a gente vai falar da África do Norte, tá? A África do Norte, ali em cima. E aí a gente vai falar um pouco sobre a África do Sul ali, né? Que a gente conhece mais aqueles países ali da parte é, subsaariana da África, tá ok? Então, pessoal, eu queria chamar vocês, né, para que a gente possa ter até um pouco mais de atenção, tá? Em alguns recursos que são muito importantes ali naquela região, alguns minérios, tá? Como por exemplo, o próprio petróleo, tá ok? E também vários outros minérios, tá? Como o urânio, tá? Como o diamante, ouro, prata, o níquel e muitos outros, tá? Chega comigo aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como eu ia falando, né? Se nós pararmos para verificar aqui essa questão dessa exploração dos recursos naturais na África e, e na América, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão da economia, tá? A economia aqui no continente africano, né, com relação a esses recursos. Então, pessoal, essas riquezas naturais, tá? A exploração dos recursos naturais é a maior fonte de riqueza africana, tá ok? Ou seja, do Planalto do Katanga extrai-se cobre, estanho, chumbo, zinco, tá? As minas da África do Sul, elas são ricas em ouro, diamantes e urânio, tá? Como eu falei para vocês agora há pouco. E a costa norte do continente, ela contém abundantes poços de petróleo e de gás natural, tá? Além de ser rica também em jazidas de fosfato. Se vocês observarem aqui, tá? O que que a gente pode verificar? Que nessa parte aqui, ó, a gente chama de Gibraltar, tá? São os países que ficam localizados basicamente, tá? Na parte da região norte, tá? Do continente africano, tá? Ou seja, neles então se encontraram ali o Saara Ocidental, tá? A região do Saara Ocidental, o Marrocos, a Argélia, Tunísia, tá? A Líbia e o Egito. Deixa eu só pegar a canetinha aqui que é para mim botar aqui no meu laser, tá? E aí vocês observem, tá, que nessa região do Gibraltar aqui, ó, é conhecida como África Branca ou África Norte, tá? É, toda os países que ficam localizados aqui, tá? E as regiões, tá? Como, por exemplo, o Saara, o Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, tá? Aqui nesse outro mapa aqui, ó, esse mapa ele fica localizado é, na página 5, tá, do material de apoio. Quero que vocês coloquem aí agora nesse momento, tá? Se vocês estiverem visualizando. Vão lá no final do livro, tá? Na página 5 do material de apoio. Lá vocês vão encontrar alguns países, tá? Que eu vou falar aqui, né? Como por exemplo, né? Quero que vocês localizem aí para mim, por exemplo, a Argélia, tá? Vamos destacar aqui ela. Nós temos bem aqui, ó, a Argélia, tá? Destacada, tá ok? Aí depois
nós temos aqui, ó, a Líbia, tá? Ou seja, se vocês forem olhar aí no material de vocês, eu estou olhando aqui no meu livro, tá? Se vocês forem olhar e aí no gráfico aí, ó, aí no mapa, né? A gente vê que aqui a Argélia, tá? Ela é uma região muito rica em petróleo, tá? E outros minerais, tá? A Argélia e a Líbia, ela, que fica localizada ali na região norte do continente africano, ela é muito rica em minérios, tá? E um dos seus recursos naturais mais importantes lá é o petróleo, tá? Tanto na Argélia como na Líbia. E o que que a gente pode ver com isso é o seguinte, gente, é que esse país aí, esses dois países aí, eles têm grande importância no cenário mundial também, até porque muitos países da Europa, eles acabam exportando, né? Importando esse material. A Argélia e a Líbia exportam para esses países da Europa, tá? Esse material, que no caso seria o petróleo, tá? Essa riqueza. Sendo assim, a gente pode verificar que atualmente, tá? Atualmente, a Líbia, tá? E a Argélia, elas fazem parte da OPEP, tá? Mas, professor, o que que viria a ser a OPEP, professor? A OPEP, pessoal, nada mais é do que a Organização de Países Exportadores do Petróleo, tá? É, mas, professor, como assim, professor? Então, gente, deixa eu explicar aqui para vocês. A OPEP nada mais é de que ela foi criada em 1960, tá? Primeiramente por 5 países membros, tá? Originais, que no caso era anotem aí, tá, gente? Isso aí pode cair na prova, tá ok? Que no caso eram, olha aí do lado, que no caso eram a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait e mais a Venezuela, tá? O único país que pertence à América, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês aqui, tá? Aqui, ó. O único país que pertence à América, tá? Que tem uma cadeira lá nessa organização, que no caso seria a OPEP, tá? Por quê, professor? Por causa que é o seguinte, ó, esse país aqui ele tem uma grande reserva de petróleo, né? Qual era o objetivo da criação da OPEP, né? Era a coordenação e a unificação das políticas é, do petróleo, ou seja, tanto a venda como a exportação, elas passaram a ser mais controladas por esses países membros, tá? Então, os primeiros, né, foram esses, tá, gente? Os primeiros países que fundaram a chamada OPEP, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês, tá? Países aqui, o Irã, tá? O Iraque, tá? E aí depois, o que que aconteceu? Está faltando algum aqui ainda? Kuwait, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Venezuela. Kuwait, são 5, né? Então, tá aí os 5 países, tá? Foram eles os responsáveis pela fundação da OPEP, tá? Em 1960, com o objetivo de coordenar e unificar essas políticas do petróleo, tá? Controlando também a exportação e a venda dele. Sendo assim, meus queridos alunos, o que que a gente pode verificar, né? Agora há pouco eu falei para vocês que, posteriormente, a Argélia, tanto a Argélia, tá, como a Líbia, tá? Eles também têm um grande potencial, tá? Um elevado potencial com reservas de petróleo, tá? E eles acabaram fazendo parte de todo esse contexto aí, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui no meu gráfico aqui. A gente pode verificar também aqui, ó, queria que vocês olhassem aí, onde está localizado, vou olhar aqui no meu aqui, onde está localizado Gana, tá? Vocês podem observar que Gana está localizada, tá? Bem aqui, ó, tá? Nessa região aqui, ó, do mapa, tá? Marquem aí com um lapisinho, tá? No mapa de vocês. Então, Gana, ela passou também a descobrir algumas reservas de petróleo nessa região, tá? Juntamente com o cacau, tá? E ela começou a se desenvolver há poucos anos. Tem algumas décadas que ela começou a se desenvolver, tá? E trabalhar também nessa questão desse recurso que é muito importante, tá? Que influencia toda a economia mundial.
Gana também. Outro país também que começou a obter um grande potencial energético, né, quando se trata de fonte de energia, né, que no caso seria o petróleo, foi Angola, tá, gente? Procurem aí Angola, fica localizada mais ou menos aqui, tá, ó, nessa região, mais ou menos não, exatamente nessa região aqui. Sendo assim, o que que a gente pode concluir, né? Angola, para quem não sabe, né, é um país que já foi colônia portuguesa, tá? Ele fala o nosso idioma, tá? E aí ele também começou a desenvolver, tá? Essa questão de extração e exploração desses recursos aí, tá? Então aqui, né, falando para vocês sobre essa questão, com vocês acompanhando aí no mapa de vocês, essa questão aí do norte da África, tá? Os principais países, tá? E os principais recursos, tá? No caso, seriam os principais países viriam a ser a Argélia e a Líbia, tá? Que já fazem parte da OPEP. Depois, falei um pouco sobre a questão de Gana, tá? Vocês estão observando aí, tá? E depois eu falei um pouco sobre a questão de Angola, não é isso? Que também tem um potencial para a exploração desse recurso natural, que é o petróleo, tá ok? Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão de reservas de urânio localizadas ali mesmo, tá? Nessa região norte aí da África, do continente africano. Sendo assim, pessoal, a gente pode verificar, né? Eu vou dizer aqui para vocês sobre essas reservas de urânio. Elas são muito encontradas ali naquela região onde ficam localizadas a Nigéria, o Níger e a Namíbia, tá, gente? Aí vamos atrás aqui, ó, para a gente verificar. A Nigéria, o Níger e a Namíbia, tá? Então, a Nigéria fica aqui, tá? Tô olhando aqui no mapa, mas como a imagem está um pouquinho embaçada, a gente ignora, tá? Nigéria, tá? Níger e a Namíbia, tá? Que fica aqui embaixo, tá bom, gente? Então, o que que a gente pode concluir é que, sendo assim, né? Esses dois países aqui, Nigéria, tanto a Nigéria, deixa eu mudar aqui meu ponteiro, deixa eu mudar aqui meu ponteiro. Estamos falando aqui da Nigéria, tá? Do país Níger e mais da Namíbia, certo? Já falei dos outros agora há pouco. Então, esses três países aí é os lugares onde é encontrado as maiores reservas de urânio, tá? O urânio nada mais é do que um elemento químico, né, utilizado, né, quando enriquecido, ele pode ser utilizado também para a produção de bombas nucleares, tá? É um material que tem que ter muita cautela, né, ao ser enriquecido, até porque ele pode gerar sérias consequências para a humanidade, tá? Então, vocês estão cientes do que estamos vendo aqui? Recursos do continente africano, né? Falei para vocês um pouco sobre a questão no norte da África, tá? Falei de alguns países que são responsáveis pelas maiores reservas de petróleo, tá? Ali existente, tá? Exportam para muitos países europeus, tá? E a países asiáticos também. Falei também sobre a questão da Gana, que vem crescendo também, o país Gana, que vem crescendo, né? Dentro ali da África, tá? A sua economia. E também a questão de Angola, tá? Que também vem trabalhando as suas reservas petrolíferas, tá ok? Sendo assim, pessoal, a gente pode dizer que ainda na América do Norte, na África do Norte, aliás, perdão, tá? Tem três países responsáveis pelas reservas, principalmente eles responsáveis pelas reservas de urânio, que é a Nigéria, Níger e a Namíbia, tá ok? Sendo assim, a gente agora vamos falar um pouco sobre a questão da África do Sul, tá certo? Ah, ali na África do Sul, pessoal, acontece uma outra situação, tá? Quero que vocês localizem para mim aí cerca de 5 países, tá? Mas já já eu peço para vocês localizarem aí no mapa, tá ok?
mapa 5 do material de apoio, para quem está perdido aí, tá ok? Lá no finalzinho do livro. Vamos falar aqui um pouco sobre ainda a questão, ainda na questão do norte aqui da África, tá? A gente vai falar um pouco aqui a questão de Maghreb, tá? Ou seja, falamos da questão de Líbia, tá? A região Maghreb nada mais é de que a união desses países aí, ó, Marrocos, Mauritânia, Argélia, Tunísia e Líbia, tá? A Líbia é a grande produtora de petróleo, como eu falei para vocês, falando também de Marrocos, tá? Um pouquinho, vamos falar aqui, e lá em Marrocos a economia é, é agrícola e mineral, tá? E tem uma disputa ali no Saara Ocidental, tá? A Argélia também, grande produtora de petróleo, né? Junto com a Líbia, que tem partes, tem cadeiras, né? Lá na organização dos países exportadores de petróleo. Aí também vamos falar aqui um pouquinho sobre a Tunísia, né? E ela se desenvolve aqui, desenvolve agricultura irrigada, e onde essa atividade é a atividade principal, tá, pessoal? Vamos falar aqui agora um pouco também sobre a questão da África do Norte, tá? O Egito, tá? Ele possui terras na África e na Ásia, tá ok? É, ele pertence a dois continentes, tá? Cerca de 90, 95% dos egípcios eles vivem nas margens e no delta do Nilo, tá? O Nilo, que é um rio que ele corta, né? Todo o continente africano, tá? É, é o mais industrializado do norte, tá? Dos países do norte aqui, que eu mostrei para vocês, o Egito ele é o mais industrializado, tá? Possui inúmeras reservas também minerais, um país muito rico, tá? O turismo é uma das principais atividades econômicas, até porque ali cenário das grandes pirâmides, né? As pirâmides de Quéops, de Gizé. Então, é, muitas pessoas procuram a África, tá? Para estudar, né? Essas regiões aí, certo? Ah, ainda falando aqui um pouco sobre o extrativismo mineral, mas da África, né? Num contexto assim, calma aí, eu vou já falar sobre a questão da África do Sul, tá? Que é importante também. É, de riqueza mineral, né? Temos lá no continente africano o petróleo, né? Que é o mais desperta interesse das grandes potências. Também temos ali falar um pouco sobre os diamantes, tá, pessoal? Que é encontrado ali lá na África do Sul, tá? Naquela região ali onde fica localizada a segunda maior floresta, tá? De equatorial do mundo, que só perde para a Amazônia, tá ok? Essa floresta aí, só perde para a Amazônia, que é a primeira maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta na África, no caso, seria a floresta do Congo, tá? Tem todo o contexto histórico, né, sobre Alfred Wegener, né, com a teoria da Pangeia, tá? Então, voltando aqui, a gente pode dizer que essa riqueza mineral lá no continente africano é distribuída, tá, através dos seguintes minérios: petróleo, ouro, diamantes, manganês, urânio, bauxita, o fósforo, o cobre, tá? Ferro e o vanádio também. Com relação à indústria, tá? O que que a gente pode mostrar aqui, falar um pouco, né, pessoal, com relação à indústria, é que falta de mão de obra especializada e de baixo poder aquisitivo também, tá? É muito complicado conseguir pessoas capacitadas para trabalhar em determinadas atividades, tá? Como, por exemplo, em mina, né? Em atividade de mineração e outras, tá? Possui também indústrias concentradas na produção de tecidos, tá? Indústria de transformação no, no fino, no refino de petróleo, tá? Com relação às metalúrgicas, siderúrgicas, químicas, testes e montagem de automóveis também, tá ok? Ah, pessoal, agora a gente vai falar aqui, enfim, né, falar um pouco sobre essa situação do sul da África, tá? Já falei a localização para vocês, fica ali na região onde é considerada a região segunda maior floresta equatorial do planeta, tá?
que é a floresta do Congo, tá? Alguns países aí, tá? Como, por exemplo, Angola, Serra Leoa, República Democrática do Congo, né? O próprio Congo, onde a exploração e reservas denominadas de diamantes de sangue têm sido usadas para o sustento de conflitos armados, tá? Sustento de conflitos armados no interior deste país, ou seja, nessa região aí, gente, ela já possui minérios como, por exemplo, prata, ouro, diamante, tá? E o principal deles é o diamante, tá? Então, é um material, tá? Que ele é muito cobiçado, tá? Nas grandes metrópoles, tá? E em todo o resto do mundo, como vocês podem observar, né? Tem uma pedra aí, tá? Então, essas figuras aí, ilustram mais ou menos como é, as coisas elas acontecem ali, né? Naquela região, é uma região de conflito, tá, gente? Porque é uma busca por essa pedra preciosa, essas pedras preciosas aí nesses garimpos, tá? Nessas atividades de mineração muito precária, tá? Como vocês podem observar, deixa eu botar aqui para vocês, né? É uma atividade de mineração aqui, ó. Vocês observarem aqui, ó, é muito precário, tá? Então, esses homens aí, eles ficam é, realizando essas atividades aí para extrair petróleo daí. Petróleo não, desculpa, gente, perdão. Extrair diamantes, né, e outras pedras, ouro, prata, tá? Ah, aqui, né, são crianças, né, praticamente, já tudo armadas, tá? Que se envolvem desde cedo na questão desses conflitos aí, tá certo? Ah, agora aqui, para falar para vocês, eu é, tenho aqui todo um contexto, né, com relação a essa questão da exploração desses recursos naturais, né? Alguns países eles se destacam, tá? É, nessa questão de mineração, tá? Dessas pedras, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre alguns deles aqui, né? Nesse esqueminha que está bem dividido por sinal, tá? E elas são conhecidas como joias da morte, tá? Ok? Segundo a matéria, tá? A extração de diamantes sujos ainda é realidade em alguns países, tá? O processo Kimberley, tá? Conseguiu diminuir a entrada de pedras de áreas de conflito no mercado, mas a extração ilegal ainda persiste, ou seja, muitos países, tá? Eles têm, né, ainda essa cultura, países que são desenvolvidos, de receber de forma clandestina esses diamantes que saem ali da África, tá? Que saem ali daquelas regiões de conflitos, tá? Então foi feito esse processo Kimberley aí, tá? Que era para justamente diminuir a entrada dessas pedras ilegais, tá? Na Europa e depois para que elas não se espalhassem pelo restante do mundo, tá certo? Então, o processo Kimberley, como que ele acontece, né? Quando informações de que os diamantes financiavam guerras civis vieram à tona, a indústria e os países produtores, eles firmaram com a ONU um acordo para tentar eliminar, tá ok, pessoal? Tentar eliminar, assim, a comercialização, né? A venda desses pedras no mercado internacional, teoricamente, tá? Só teoricamente, porque, na verdade, isso não acontece do jeito que era para acontecer, tá certo? Então, toda vez que um diamante ele cruzar a fronteira, ele deve trazer a certificação Kimberley, tá? Validada pelo governo do país de origem, especificando volume, peso, valor, o que garante um rastreamento da pedra até o consumidor. Aí nós podemos observar aqui, nós podemos ir para alguns países, como por exemplo, Costa do Marfim, tá ok? Que é o comércio ilícito de pedras que contribuiu para a geração de conflitos também no país, tá ok? Aderiu ao processo Kimberley, composto por quase 70 países, tá certo? Depois, falar um pouco aqui de Angola, tá? Já falei para vocês, né, que em 90, né, rebeldes da UNITA, eles controlavam 60% das minas do país. Aí vem o Zimbábue, tá ok? O Zimbábue, em 2007, quando foi extraído do país o maior diamante que se tem notícia, tá, gente? Muito importante essa informação também. Esse país aí, nessa região aí, foi encontrado esse grande diamante aí, né? De 3.708 mil quilates. Mais de 200 minérios informais foram ah, mineiros, tá? Foram mortos e centenas de civis trabalharam em regime de semi-escravidão nas minas, ou seja,
depois que começou a procura, né, muito alta, né, é muito fácil morrer gente ali naquela região. É uma região, assim, mesmo de conflito armado, tá? As pessoas matam lá por brincadeira, o respeito à mulher lá, ele não existe muito, tá? É uma coisa bem bruta mesmo, sabe? Grotesca. Então, pessoal, essa, e por fim, a Serra Leoa, tá? Um dos países, ó, deixa eu até sublinhar ela aqui, que esse país aqui, ele é bem significativo, né? Quando a gente fala sobre essa questão da exploração de minérios. Ah, os dois países vizinhos protagonizaram a mais cruel guerra da história contemporânea e se tornaram símbolo dos diamantes de sangue, tá? Com o apoio da Libéria, tá? Os rebeldes da RFU de Serra Leoa assassinaram 400 mil civis no país. Hoje a extração desse diamante ela tá mais controlada, tá? Mas não tá 100%, ainda falta melhorar mais. Então, lá em Serra Leoa também esse foi palco, né? De grandes mortes, né? E muitas pessoas, quase meio milhão de pessoas mortas aí por conta desses diamantes, tá? Na sua grande maioria, os mineiros, né? Os garimpeiros. Ah, vocês podem também, eu vou passar aqui um trailer, tá, gente? Muito interessante de um filme que ele mostra bem essa situação, tá? Um filme de Hollywood, tá? É, ele é baseado, né, em tudo isso que eu acabei de falar sobre essas joias da morte, tá? Processo Kimberly, questão de Serra Leoa, tá? E essas mortes aí. Então, eu vou passar aqui para vocês o trailer, tá? Espero que vocês assistam, tá? Se puderem me enviar também um resumo, tá? Sobre a questão desse videozinho que eu vou passar para vocês, tá bom? Me entreguem na próxima aula, tá? Vou passar juntamente, tá? Com uma atividade, tá? Para que vocês possam fazer, tá? Não se esqueçam que na próxima aula a gente vai falar sobre a questão da exploração desses recursos na América, tudo bem? Deixa eu lá, passar aqui. Só mais um minutinho, tá? Passar aqui para que vocês possam assistir. Então aí, tá? O filme ele mostra, né? Ali ele acontece ali o nome do filme é Diamante de Sangue, tá? É uma produção, tá? Baseada em fatos reais mesmo, né? Eu estou falando aqui para vocês, tá? Não é brincadeira, isso acontece mesmo lá naquele continente. É, esse filme aí tem atores, né? E atrizes que são muito famosos, né? Então ele acontece ali naquela região de Serra Leoa, tá? Nesse filme é tratada essa questão do processo Kimberley, tá? Que proíbe a entrada de diamantes de alguns países, na sua grande maioria, países da África, tá? Eles têm que ter registro e tudo bem dentro dos conformes, tá? Ele mostra o contrabando, tá? Desses diamantes aí também, tá? Então é isso, tá, gente? O filme é muito bom, tá? Vocês vão ver, eu espero que vocês vejam, tá? E que vocês consigam fixar mesmo, né? Bem essa situação aí sobre a exploração desses recursos naturais na América e na África, tá? Então, vou aguardar de vocês aí a entrega do exercício e mais um resumo de, no máximo, mais 15, tá? A 20 linhas, tá? Sobre esse filme aí, tá? Não é muito difícil, eu já expliquei basicamente, tá?
O filme é só para fixar, mas se você não puder assistir também não tem problema, tá? Eu já expliquei aqui, eu acho que dá para vocês falarem sobre o resumo, tá? De tudo isso que está acontecendo, tá? O filme nada mais é de que um apoio, tá? Para essa aula que a gente acabou de concluir, tá certo, gente? Então, é isso, tá? Desejo bons estudos para vocês, forte abraço, tá? E até a próxima, tá ok? Ah, então, foi o compartilhamento, só aqui rapidinho. E agora, estou me despedindo, tá? Até a próxima aula, um abração aí para vocês. Tchau!